Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Como vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Tudo bem? Essa semana, em matemática, nós vamos finalizar o nosso conteúdo da terceira unidade e nós vamos finalizar com porcentagem. A gente já viu números mistos, números fracionários, operações com números fracionários, enfim. Hoje nós vamos finalizar com porcentagem. Mas, como já é de costume, vocês sabem que é muito importante que vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso é muito importante para que a gente possa acompanhar vocês aqui no Google Sala de Aula, que estão fazendo os exercícios, assistindo aos vídeos. Então, é muito importante. Dito isso, eu agora vou fazer a chamada, tá? E à medida que eu vou fazendo a chamada e que vocês forem assistindo esses vídeos, vocês vão colocando presente, tá certo? Então, eu vou começar com a chamada. Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento, o Anderson Diego e Naila Vitória, certo? Então, gente, vejam só. Eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de matemática de vocês e abrissem na página 96, porque a gente vai falar sobre porcentagem, tá certo? Então, eu vou começar falando para vocês sobre esse pequeno texto que fala aqui sobre a quantidade de água que há no corpo humano e a porcentagem desse valor. O corpo humano, ele é uma máquina perfeita. Por dia, milhares de processos acontecem dentro do nosso corpo, desde a digestão de um alimento até mesmo a troca de células mortas por novas. A base para um bom funcionamento desse processo é a água, que compõe 75% do corpo humano. Fazendo uma comparação, a grosso modo, a composição de água no corpo humano é igual à proporção de água à terra imersa de nosso planeta, que é de 75%. Então, notem que, quando a gente está trabalhando com porcentagem, a gente observa que há a presença desse sinal aqui. Esse sinalzinho aqui é o porcento, que ele indica o valor em porcentagem que está sendo referido, que a gente está trabalhando. Que no caso aqui no texto foi um valor de 75%, que é a quantidade de água que existe no corpo humano. Então a gente vê que o porcento, ele vem logo atrás do número aqui, ó. Tá? Então ele recebe o nome de porcento e ele indica assim, a quantidade por 100, né? Então, gente, eu quero falar para vocês um exemplo, tá? Que eu coloquei aqui, onde a gente vai encontrar o número que equivale a essa porcentagem. Vejam só. Note que no texto podemos ver o símbolo porcento, que eu já mostrei aqui a vocês, e que basicamente significa a cada centena, né? A cada 100. Então, aqui eu tenho um exemplo, tá? Para vocês, que eu coloquei. Olha só, 50 alunos de uma escola, tá? Uma escola tem 50 alunos, e desses 50 alunos, 40% são meninas. Quantas meninas há? Então, a gente vai ter que descobrir quantas meninas há dentro dessa escola. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor que foi dado, que foi de 50 alunos, e nós vamos dividir, gente, por 100. Por que por 100, Tia Carla? Porque é por porcentagem. Então, a gente vai dividir por 100. E o resultado dessa divisão aqui, a gente vai multiplicar pelo 40, pelo número que foi dado em porcentagem. Então, primeiro vamos dividir isso aqui. Vocês sabem que quando a gente está trabalhando com divisão por 10, por 100, por 1000, a gente vai correr a vírgula, tá? Na multiplicação, a gente corre a vírgula para a direita, de acordo com a quantidade de zeros. Na divisão, a gente corre a vírgula para a esquerda, de acordo com a quantidade de zeros. Aqui eu tenho 100, então são 2 zeros. Se a vírgula ela tá aqui atrás desse zero, ela anda uma, duas. Ela veio para frente do 5. Então a vírgula vem aqui para frente do 5 e eu não posso deixar o 5 sem nenhum valor na sua frente antes da vírgula. Então a gente vai colocar um 0,5. Esse é o resultado da divisão de 50 por 100. Dito isso, a gente vai pegar esse resultado aqui, que é 0,5,
e nós vamos multiplicar por 40. E essa multiplicação aqui, a gente vai ter 20. Então, quer dizer que dentro dessa escola, 20 são meninas. Então, a gente acaba de fazer um probleminha que envolve porcentagem. Então, a gente encontrou o resultado onde 20 são meninos, certo? Aí, aqui no livro, ele tem um exemplo diferente desse que eu estou trazendo para vocês. Olha só o exemplo. E se soubéssemos o número de meninas, se a gente já soubesse o número de meninas, e quiséssemos saber o percentual que ele representa, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai multiplicar a quantidade de alunas, que é 20, por 100 e dividir o resultado por 50. Então, a gente vai multiplicar a quantidade de alunos, que é 20 por 100, que nós vamos ter aqui, ó, 2.000, e a gente vai dividir esse resultado aqui por 50, que no final vai dar 40. E aí a gente vai saber que esse valor aqui se refere-se ao percentual. Engraçado, eu quero que vocês notem aqui que 40% foi o resultado que a gente encontrou e ele bate com o início do problema, certo? Então vejam só, a gente tem alguns exemplos de porcentagem que eu quero fazer com vocês, tá? Então vou apagar o quadro e vou fazer com vocês alguns exemplos. Aí, gente, antes de eu apagar o quadro, eu vou mostrar novamente esse exemplo para vocês, tá? Vejam só, 50 alunos de uma escola, onde 40% são meninas. Quantas meninas há? Como é que a gente faz aqui para encontrar esse resultado aqui? Então, eu vou pegar o quantitativo de alunos que há numa escola, que é de 50, e irei dividir por 100, tá? Então, como vocês já sabem, né, que a gente já sabe essa transformação, quando eu tenho um valor e vou dividir por 10, por 100 ou por 1.000, a vírgula ela corre para a casa da esquerda, de acordo com a quantidade dos zeros. Então, se aqui eu tenho 100, eu tenho 2 zeros, a vírgula vai ter que correr 2 casas para frente. Então, ele vai ficar no valor de 0,5, que a gente já viu isso. E aí, o resultado encontrado, a gente vai multiplicar pelo percentual de meninos, que no caso aqui é 40%. Então, o resultado final será 20. Então, quer dizer que nessa escola a gente tem 20 meninos. Aí, o segundo exemplo que eu falei é justamente o contrário. Se a gente soubesse quantas meninas há na escola e a gente quisesse encontrar o percentual, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar o valor encontrado, que é 20 de meninas, e a gente ia multiplicar por 100, já que a gente está trabalhando com porcentagem. Então, a gente ia ter 2.000, e aí o resultado a gente ia dividir por 50, que é a quantidade total de alunos. E aí a gente ia encontrar o valor percentual de 40%, que bate com o início do problema, onde diz que são 40% meninos, certo? Então agora eu vou apagar o quadro e vou mostrar para vocês mais alguns exemplos de porcentagem, tá bom? Bom, gente, vejam só. Eu estou colocando aqui para vocês alguns exemplos para que a gente represente o número de forma em porcentagem. Então, eu coloquei aqui para vocês 40% e a gente vai representar esse número numa forma fracionada, tá? Então, como é que vai ficar? 40 sobre 100. Bem simples. E às vezes vão ter questões que vão pedir a vocês que dê a representação do número na porcentagem de forma fracionária. E vai ter vezes que vai pedir que a gente dê em forma de porcentagem. Ele vai estar numa fração e a gente transforma em porcentagem. Então aqui eu tenho 239%, 23% e 64%. Eu transformei esse número aqui que está em porcentagem na sua forma em fração, tá? Foi transformado aqui na sua forma em fração. Já aqui, nesse segundo lado do quadro, nesses outros exemplos, eu tenho um número em fração e a gente vai trazer ele para a sua forma mais da porcentagem. Então, vai ficar 12%, 23% e 65%, tá?
Então vejam só, coloquem o livro de vocês na página 97, que agora eu vou explicar as tarefas de casa de hoje, tá bom? No primeiro quesito da página 97, ele pede que vocês escrevam por extenso as porcentagens. Então, se eu tenho 6%, você vai colocar por escrito 6%, certo? Se eu tenho 81%, então você vai colocar 81%. Lembrando que tem que deixar claro que o valor está em porcentagem, mesmo que nós estejamos escrevendo por extenso. Então, eu vou colocar 81%. Lembra o porcento que Tia mostrou lá no início do vídeo? Então, quando a gente for transformar esse valor escrevendo por extenso, tem que deixar claro o porcento que representa a porcentagem. Aí ele tem aqui também 39%, vocês vão escrever 15%, 26% e assim sucessivamente, tá? No segundo quesito, ele pede que vocês escrevam na forma de porcentagem, que a gente acabou de fazer aqui. Se eu tenho 81%, vocês vão escrever 81% na forma de porcentagem. Se eu tenho aqui 16%, então vocês vão colocar 16%. E assim vai. No terceiro, ele diz o seguinte: ao parcelar o valor de uma TV de 1.200, mamãe pagou 6% de juro em cima do valor total. Quanto será o valor da TV, incluindo os juros? Então, gente, essa questão aqui, vou lembrar para vocês. Lembra que a gente fez um exemplo desse bem básico. A gente vai pegar o valor da TV, que é 1.200, e a gente vai dividir por 100. E o resultado desse valor a gente vai multiplicar por 100, porque, por 100 não, por 6, porque 6 é o valor dos juros, tá? Então, vamos fazer aqui. Vou dividir, a vírgula está aqui, então vou cortar esses dois zeros. Eu vou ter 2. 12 agora eu irei multiplicar pelo valor dos juros, que o valor dos juros é 6. Então, eu vou ter 72. Então, quer dizer que o valor de cada parcela que mamãe pagou, já com os 6% de juro, foi R$ 72, que é o que vocês vão colocar aí, encontrar essa resposta. No quarto, ele diz assim: determine 10% de 200. Aí vocês vão colocar 10% multiplicado por 200, tá? E aí vocês vão fazer a multiplicação. 10 vezes 200, 2.000 sobre 100. Desse jeito aqui que vocês vão colocar, tá? E aí vocês podem finalizar aqui a questão, ó, colocando o resultado final, que é 20. Mas aí fica a critério de vocês, tá certo? Vocês podem parar aqui ou já finalizar aqui. As duas formas você vai aceitar como correta, tá bom? Aí vocês vão fazer dessa mesma forma a letra B, que é 10% de 300, a letra C e a letra D, tá bom? Já no quinto quesito, ele diz assim: mamãe fez uma pizza deliciosa, dividiu-as em 6 partes do mesmo tamanho e eu comi um pedaço. Quantos por cento da pizza eu comi? Então, a gente vai fazer a porcentagem de quanto foi retirado da pizza, de quanto a menina comeu, tá? Na letra B, quanto por cento da pizza sobraram? Então, depois que foi retirado a parte da pizza que nós vamos encontrar, a gente vai subtrair do total que se tinha. E aí a gente vai saber quanto sobrou, tá bom? Já no sexto quesito, da página 98, que também nós vamos fazer para casa, meu pai e eu fomos em 2 lojas pesquisar o preço de um videogame que quero muito ganhar. Veja as 2 propostas. Então, tem a proposta da loja 1 e tem a proposta da loja 2. Aí, vocês vão pensar um pouquinho e vão calcular a resposta. Em qual loja a compra à vista sairá mais em conta? Qual é o valor a ser pago nessa loja? Então, vocês vão ter que comparar o valor dessas 2 lojas. No sétimo, converse com os seus colegas e seu professor
sobre a importância da pesquisa antes de comprar algum produto. O sétimo a gente vai fazer no momento que a gente fizer a correção, tá? Aí a gente vai fazer juntos. No oitavo, a professora de Riquelme elaborou uma avaliação de língua portuguesa para a unidade em duas partes, gramática, ortografia e interpretação de texto. A prova valeu de 0 a 10, mas os pesos das áreas de conhecimento eram diferentes. Então, a gente tem aqui, né? Essa observação. Ele quer que vocês trabalhem aqui no final, tá? Uma nota em forma de porcentagem de acordo com os pesos de cada avaliação naquele bimestre. Porque ele diz que gramática e ortografia tem um peso de 60% para ter a nota. Diz que interpretação de texto tem um peso de 40% para valer a nota. Então, esse é uma resposta pessoal, sim, porque vocês vão avaliar aqui, de acordo com os pesos de cada uma dessas disciplinas, em porcentagem, uma nota final. Então, vocês vão ficar livres para criar uma solução, uma nota aqui para essas avaliações, de acordo com os pesos em porcentagem que foram nos dados. Tá? Lembrando que no final, ele diz que Riquelme, ele teve um desempenho de gramática e ortografia, tirou 8, enquanto que interpretação de texto ele tirou 7. Só que a questão nos lembra que cada uma dessas disciplinas, a primeira tinha 60% da nota, enquanto que a segunda valia 40%. Então, de acordo com o que Riquelme tirou, como a gente pode avaliar esse peso, essas notas aqui? Já que Riquelme tirou 8 em gramática e ortografia, e interpretação de texto ele tirou 7. Eu vou dar uma dica a vocês. Digamos que eu fosse dar a avaliação, a nota de Riquelme. Eu poderia colocar aqui, ele teve, em média, um acerto de 5 ou 6 questões em interpretação de texto, enquanto que ele teve um acerto de 8 questões em gramática e ortografia. Por isso que ele teve essa nota. Vocês podem colocar também uma nota diferente de acordo com a porcentagem que vocês vão trabalhar, tá? Então, gente, essas são as atividades de casa de hoje, tá? Vocês vão fazer a página 97 e a página 98, tá? Do conteúdo de porcentagem. E a gente finaliza, né, o nosso conteúdo de matemática da terceira unidade. Tá? Então, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários da plataforma. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Enfim, é isso. Um beijo enorme para vocês, um cheiro e até amanhã com mais um vídeo.